Hipátia nasceu bem na época em que o legado cultural e intelectual de Alexandria estava em decadência. O cristianismo tinha virado religião oficial do Império Romano, incluindo Alexandria. O ano era por volta de 360 d.C., quando Hipátia nasceu. Criada num ambiente cheio de matemática, já que seu pai, Theon, era matemático e astrônomo. Ele incentivou os estudos dela, e ela se aprofundou em matemática, astronomia, filosofia e literatura. Com a cultura em declínio, depois que Júlio César ateou fogo em parte da biblioteca mais famosa de Alexandria, e com a oficialização do cristianismo, os conflitos entre cristãos e os pagãos só aumentavam. A luta era pela supremacia do cristianismo. Em meio ao caos, Hipátia, além de se dedicar à matemática e astronomia, se destacou e ficou conhecida como filósofa. Ela seguia a escola de pensamento chamada neoplatonismo. Dava palestras e aulas na escola de filosofia neoplatônica e usava seus conhecimentos em matemática e astronomia para desmistificar e entender o universo e como ele funcionava. Esse conhecimento não era bem visto pelos cristãos, então eles adaptaram para o conhecimento uno, para explicar que um ser superior, Deus, era esse conhecimento. Só assim eles podiam estudar e aceitar esses estudos científicos. Enquanto cristãos e pagãos brigavam por política e poder destruindo Alexandria, Hipátia se mantinha neutra. Ela viveu numa época em que as mulheres, por mais sábias que fossem, não chegavam ao mesmo nível dos homens. Mesmo assim, ela conquistou o respeito dos magistrados da época, que a reverenciavam. Os cristãos dominavam a cidade e a política com brutalidade. Todos os pagãos vulneráveis eram exterminados e queimados em praça pública para servir de exemplo. Hipátia dava aula de filosofia e estudava o equilíbrio entre ciência e fé. Ela defendia que na vida pública era importante ter moderação e equilíbrio. Ela juntou os estudos de matemática e astronomia e, observando as estações do ano, com cálculos matemáticos, descobriu que a Terra era redonda e não circular como se pensava. Virou a matemática mais importante de todos os tempos. Sem calculadora naquela época, grandes divisões eram complicadas. E ela descobriu um jeito mais eficiente de fazer esses cálculos. Também participou do projeto do astrolábio, uma calculadora astronômica, e do hidroscópio, um medidor de líquidos. Ela foi consultada durante a criação desses aparelhos. Ela influenciava a filosofia, e como era muito enfática nas aulas, conseguia passar bastante conhecimento para os seus seguidores. O historiador grego Sócrates Escolástico escreveu que ela era realmente excepcional. Muitos estudantes de filosofia viajavam de longe para assistir às aulas dela. O prefeito de Alexandria era Orestes, cristão, mas tolerante com outras religiões. Já o bispo, o patriarca Cirilo, era totalmente intolerante e tinha condenado os cristãos mais indecisos, como hereges, assim que virou bispo. Orestes era amigo de Hipátia, ele, cristão, e ela pagã, e não via problema nisso. Mas dizem que Cirilo via Hipátia como má influência para Orestes, como se ela fosse o motivo dele não ser um cristão fervoroso. Teve outros supostos motivos para o bispo Cirilo querer tirar Hipátia do caminho, por medo de perder o respeito dos cristãos, já que ela, com seus cálculos, provava coisas diferentes do que se acreditava antes. Outro medo era que ela influenciasse Orestes de vez, e a igreja perdesse força na luta contra os pagãos. Ninguém sabe ao certo como Hipátia morreu. O que se sabe é que ela foi brutalmente assassinada. Se foi apedrejada por uma multidão enfurecida e cega pelas crenças cristãs, depois esquartejada, como fizeram com outros 2 condenados, e seus restos mortais espalhados e queimados para servir de exemplo, ou se foi esfolada viva e queimada como sacrifício aos deuses pagãos, ainda é um mistério. O fim de Hipátia não foi o fim da filosofia, nem do paganismo, e muito menos da matemática. Ela virou heroína e personagem de romances, filmes e peças de teatro depois.
tudo para relembrar sua significante trajetória. O importante é nunca esquecer suas contribuições numa época obscura e com tanta dificuldade para o conhecimento avançar. Que seu nome e seu legado nunca sejam esquecidos. Uma grande mulher, casada com a ciência, como ela mesma dizia.